Você já tentou ser forte por tanto tempo que nem percebeu que estava quebrando por dentro? Porque teve uma fase da minha vida em que eu parei de fazer planos. Depois de tantas dores, eu comecei a sentir medo de imaginar o futuro. E talvez essa seja uma das partes mais silenciosas do sofrimento. Porque as pessoas pensam que a pior parte da dor é o momento da perda. Mas talvez a pior parte é quando vem o depois. Quando a vida continua e você nem percebe que não consegue ser mais a mesma pessoa, não consegue mais agir da mesma forma. Depois que eu perdi meu filho, eu tentei voltar para a rotina muito rápido. E uma semana depois eu já estava de volta no trabalho. E algumas pessoas até perguntavam: como você consegue? Mas a verdade é que eu não queria ficar sozinha. E naquela época, até então, o marido viajava a trabalho e o silêncio me machucava muito. Então sugeriram que eu fosse morar por um tempo com um parente para eu não ficar só. E eu fui. Mas quando eu chegava do trabalho, eu continuava sozinha à noite. Minha cunhada seguia trabalhando no salão dela e eu me trancava no quarto tentando encontrar uma forma de sobreviver ao luto. E eu comecei a lutar contra o vazio do jeito que eu conseguia. Eu comprei um violão, eu tentei academia, eu tentei me distrair, mas nada preenchia. Eu sempre voltava para aquele mesmo lugar, a dor. E teve uma coisa que me marcou profundamente naquela época. Quando eu saía do trabalho, que eu ia andando até o apartamento, eu me sentia perdida, sem norte. Afinal de contas, por muito tempo, o meu objetivo ao final do dia era chegar em casa, era encontrar o meu filho, era ouvir a voz dele me dizendo: benção, mãe. Era encontrá-lo com vida. E de repente eu já estava em outra realidade, outro apartamento, outra situação. Eu estava caminhando para um lugar onde meu coração não encontrava aquele objetivo, onde eu não sentia que era o meu lar, o meu ninho, que eu ia encontrar a pessoa que eu mais amava. E pela primeira vez eu me toquei de que eu estava sem rumo emocional. E enquanto eu tentava continuar, o meu corpo começou a reagir. E teve um dia no trabalho em que eu senti sintomas tão fortes, tão intensos, que eu achei que seria um infarto ou um AVC. E então eu avisei: eu preciso de ajuda. Me levaram para o hospital e eu tive uma alergia a um medicamento e fui levada imediatamente para emergência. E a partir dali eu descobri que eu tinha alergia a alguns medicamentos que eu carrego até hoje. Porque durante muito tempo eu tentei sobreviver sozinha. Eu achava que conseguiria ficando calada, não conversando, achando que tudo aquilo era normal. Porque durante muito tempo eu tentei sobreviver sozinha. Achava que precisava ser forte, achava que fé era suportar tudo calada. Mas não. A dor emocional encontra maneiras de aparecer, seja no seu corpo, na sua mente, no silêncio. E foi nessa fase que um versículo que eu já conhecia, mas falou comigo profundamente. E se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando eu li isso, eu percebi que Deus não queria que eu fosse forte o tempo todo. Ele queria que eu descansasse nele. Ele estava me convidando para descansar em seus braços, porque eu estava cansada, sobrecarregada, sem direção, tentando sobreviver, mas emocionalmente perdida. E talvez hoje você esteja vivendo assim, continuando por fora, mas completamente perdido por dentro, tentando funcionar, tentando seguir, fingindo que está tudo bem, mas sentindo que perdeu o próprio rumo da vida. Então, eu quero te dizer uma coisa: não ignore a dor, não ignore os sintomas do seu corpo.
Não ignore o cansaço da sua alma e, principalmente, não tente seguir sozinho, porque Deus não quer que você ande sozinho. Deus nunca te pediu para carregar aquilo que você não consegue. E eu me lembro que nesse processo eu cheguei até a escrever uma poesia sobre o meu olhar diante da minha vida, né, sem o meu filho. Hoje eu entendo que pedir ajuda não é falta de fé. Descansar não é fraqueza. E cuidar da mente também faz parte da cura. E nos próximos vídeos eu quero compartilhar com você como Deus começou a reconstruir em mim aquilo que a dor queria destruir. Você não está sozinho.